Senhor, meus amados irmãos, Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, para a honra e glória do Senhor Jesus, não é isso? E, meus amados, chegaremos mais perto hoje da palavra do Senhor, né? Que vai estar escrita em Deuteronômio 20, Deuteronômio 21, né? A palavra de hoje está interessante, tá? Como sempre, não é isso? A palavra de Deus é sempre interessante, sempre nos guia, nos leva a boas situações, a boas condições, a um entendimento da vida, tá? E antes de iniciarmos, breve oração, né? Senhor, amado Pai, que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, meu Deus, e que nós recebamos entendimento da Tua parte, que o Senhor fale aos nossos corações e que sejamos confortados. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Meus amados, título da mensagem, né, seria As Leis da Guerra. Lei de guerra para cristão? O que é isso? Que loucura, que negócio doido, né? Veremos que a palavra de Deus nos exorta à preparação para isso e nos ensina como devemos nos preparar. Tá certo? E que ela está cheia, a palavra de Deus está cheia de eventos e situações onde a palavra de Deus diz sobre a guerra que os cristãos, que o povo dele passa. Tá certo? Então, vamos lá. O título, As Leis da Guerra, sobre a guerra, ou as leis da guerra, não é isso? Está escrito em Deuteronômio 20, capítulo 20, versículo 1, está escrito da seguinte forma: Quando saíres à batalha contra os teus inimigos, e vires cavalos, e carruagens, e um povo maior que tu, não os temas. Não temas, tá? Porque está contigo o Senhor, teu Deus, né? Que te tirou da terra do Egito. Meus amados, aqui o contexto dessa fala, tá, é de quando os hebreus saíram do Egito, e todo mundo conhece um pouco da história, de que eles eram o quê? Escravizados do Egito. Eles eram escravos no Egito, né? E aí eles saíram de lá. Saíram de lá e eles ficaram 40 anos no deserto. Nesse período de 40 anos, Deus aproveitou para formar uma nação, entende? Porque eles saíram do Egito, os hebreus saíram do Egito como escravos, eles eram escravos. Escravo não sabe governar, escravo não sabe ser nação, não sabe ser um povo. Então eles precisavam disso, eles precisavam se tornar, né? E aí houve o quê? Houve uma preparação, né? Moisés foi liderando eles. Moisés era formado em todas as ciências egípcias, era uma pessoa muito inteligente, muito estudada. E o que aconteceu, né? Deus foi formando uma nação com aquele povo. Moisés foi um juiz, que era como um rei, e que recebia o nome de juiz, não como um rei porque ele não recebia tributos, mas era como um rei na intenção de líder. Ele era líder daquele povo, né? Aí chamava de juiz. Decidia sobre os conflitos, ajudava nos conflitos. Também era um general. Também se tornou um general. Não recebeu esse título. Não tinha esse título para ele. Mas ele era um líder militar. Foi se tornando, por quê? Porque o povo necessitava se tornar nação. E uma nação precisava disso, né? Precisava de defesa, de poderio militar. Nesse deserto, nesses 40 anos, eles tiveram de enfrentar muitos inimigos. Enfrentar literalmente gigantes. A Bíblia menciona uns dois, Og e Magog, se eu não me engano, eram reis. Acredito que os dois eram gigantes. Se não foram os dois, um só era. Mas, enfim, eles tinham que enfrentar à força, com batalhas, com guerras, com perda de pessoas e, claro, saindo vitoriosos sempre. Vitoriosos por quê, Evanilson? Porque Deus estava
com eles sempre. Eles eram o povo prometido, escolhido de Deus, que recebiam a promessa de entrar na terra prometida. Não é isso? Então, Deuteronômio está nos falando aqui, meus irmãos, quando saíres à batalha. Aí agora ele está falando para nós. A Bíblia não é somente aquilo que foi no passado, não vale para o que foi. A Bíblia vale para hoje, para nós, não é isso? E aí ela nos diz o seguinte: você está assistindo, quando sair para a batalha, quando você sair para a batalha contra os teus inimigos, e crente tem inimigo, eu desconheço uma pessoa que não tem inimigos, não é isso? E principalmente porque há pessoas que odeiam crentes. Esses dias eu vi na internet a notícia de que um homem matou o pai dele e o filho dele por serem evangélicos. 3 gerações. A geração do meio assassinou a geração mais velha, seu ascendente, e o seu descendente por serem evangélicos. Enfim, mostrando que há inimigos, não é isso? E aí a Bíblia fala que quando saíres à batalha, ela não está dizendo assim, Deus não está te dizendo, né? Olha, existe a possibilidade de tu ir para a guerra. Deus não está dizendo isso, meus amados. Deus está dizendo quando tu for. Por quê? Porque você vai. Porque você vai enfrentar situações conflituosas dentro de si. Você vai enfrentar situações conflituosas no seu convívio. E essas são batalhas. Você vai. Entende isso? Deus não está dizendo que se houver. Deus está dizendo quando for. Então você vai enfrentar situações difíceis, onde vai necessitar guerrear, né? E aí ele diz mais: se fores à batalha e vires cavalos, né? Carruagens, em algumas traduções fala carros, tá? E um povo maior que tu, não os temas. E aí que interessante. Interessante é de que o povo de Deus, Israel, os hebreus, antes de receberem o nome de Israel, de israelitas, eram hebreus. O povo de Deus nunca, ou quase nunca, ia para uma batalha onde o seu inimigo era menor, menos numeroso. Israel sempre ia com um inimigo maior, mais numeroso, visualmente mais poderoso, entende? E por que isso? Onde Deus mostra o seu poder. Quando o inimigo te afronta, e aí você diz, não tem opção, tenho que ir para a batalha. Mas é um inimigo maior, é um povo maior que você. Tem cavalos, significa poder, não é isso? Tem carros e carruagens, significa força. Um arsenal contra você. E aí o povo de Israel tinha o quê? Pouquíssima coisa. Porque estava, principalmente nessa época aqui, eles estavam em formação, se formando como nação, né? Tinham pouquíssima coisa, visualmente falando, materialmente falando. Mas eles tinham o maior poder de todos os tempos associado a eles. E o maior poder de todos os tempos, o incomparável, é Deus. Entende? Deus havia feito a promessa daquele povo. Disse, olha, não tenha medo. É a mesma promessa que ele faz a você. Que ele faz a você que entrega a sua vida a ele. Ele diz, você vai enfrentar batalhas. Os inimigos visualmente são maiores, mais poderosos, têm mais recursos que vocês. Mas não tenha medo. Deus diz isso, não tenha medo. E aí a palavra não tenha medo vem muito interessante, porque ela diz não tenha medo e justifica porque não devemos ter medo. Por que não devemos ter medo dessa batalha, de enfrentar esses gigantes, de enfrentar essas situações difíceis que parecem impossíveis? Meu amado, simplesmente porque nós convidamos, chamamos a Deus para nos defender. Entendem isso? E aí Deus está do nosso lado. Quando Deus está do nosso lado, Ele diz, olha,
Não tenha medo com o que tu vê. Se tu vê um poder maior, se o inimigo que te afronta é maior, é mais poderoso, é isso, é aquilo, aquilo. Mas eu estou contigo. O maior de todos os maiores sou eu. E eu estou contigo. E aí, nós vemos o que aqui? Nós vemos o que Deus pede que nós tenhamos. Entrega de nossas vidas a Ele, entrega da sua vida a Ele, fé, não é isso? Pede que nós acreditemos em todas as coisas que Ele nos fala. Em toda a palavra dEle, Ele diz isso, né? Diz, tenha fé, acredite em mim, acredite no que eu te disse. E nada, exatamente nada vai dar errado. Por quê? Porque eu estou contigo. Não é isso? Senhor, teu Deus. Ele tem falado. E aí ele dá mais uma prova, somente nesse versículo, no versículo 1. Não é isso? Ele dá mais uma prova de que está com você. Ele diz o seguinte, ó. Porque está contigo o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Entendem o que ele diz? Ele diz, lembra do que eu fiz por você no passado. E saiba, lembrando do que eu fiz por você no passado, daquele livramento que eu te dei, grandioso, poderoso, eu sou o mesmo que te dá um livramento novo agora nessa situação. Deus está te dizendo isso hoje. Entende? Eu sou o mesmo. Não importa se o inimigo é grande, basta que tu entregue ele nas minhas mãos. O inimigo é grande, é poderoso, mas ele não tem Deus. Ele não é Deus. Porque eu estou com você. Não tenha medo dessa batalha. E Deus nos diz isso hoje. A prova, que é mais uma prova, não é isso? De que você não deve ter medo, é lembrar do que eu fiz a você no passado. Do livramento, da cura que eu te dei. Antes, tu te lembra? Tem muito tempo e a gente tende a esquecer aquelas maravilhas que Deus faz em nossa vida. Não é isso? Mas ele diz, lembre-se, porque foi eu que tirei você do Egito. Foi eu que tirei você daquela provação grande. Sou eu o mesmo Deus, não mudei. Tá? Deus reconhece isso, meus amados. Deus nos diz isso, não é isso? Ele nos diz, não temas porque eu sou teu Deus, ainda que o inimigo seja grande. E a mensagem que ele nos traz essa semana é essa, tá? As leis da guerra são essas. Quando fores à batalha do teu inimigo, contra o teu inimigo, lembra-te de apresentar-se a Deus. Apresente você a Deus, apresente a situação, apresente seu inimigo também a Deus. E mostre tudo a Ele. Tenha fé nele. Né? Porque Ele salva no passado, Ele salva no presente, Ele salva lá, no futuro também. Certo, meus amados? A palavra de Deus que Deus nos traz hoje, essa semana, para o vídeo dessa semana, é essa. Tá? Que você confie nele. Porque tudo Ele fez, tudo Ele faz e tudo Ele fará. Tá certo? Então, paz do Senhor, meu irmão, e até o próximo vídeo.